Bom, pessoal, vamos resolver aí os exercícios da página 56 e da página 57. O exercício 1, ele está falando o seguinte: quando um corpo está e permanece em repouso, nenhuma força age sobre ele. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Justifique a resposta. Essa afirmação ela é falsa. Quando um corpo ele está e permanece em repouso, só se pode afirmar que a resultante das forças que agem sobre ele é zero. Não importa se o objeto ele está em repouso. Eu posso ter esse objeto em repouso, mas eu esteja executando forças sobre ele. Exemplo, um bloco está em repouso. Tá? Porém, o que acontece? Eu tenho uma pessoa executando uma força para cá e outra pessoa executando uma força para cá. Então, são duas forças sendo executadas, uma para cada lado. Porém, ele está em repouso porque essa força da direita, ela anula essa força da esquerda. E ele está aqui em repouso. Então, isso daqui que eu quis dizer. Ok? Questão 2. Testes de colisão são feitos para verificação, entre outros, dos dispositivos de segurança dos veículos. Um destes testes é apresentado nas imagens a seguir. A primeira foto retrata o início da colisão do automóvel contra um muro. O motorista estava com um cinto de segurança e os demais passageiros não. Temos aqui a situação de uma colisão. O primeiro passageiro aqui, o passageiro da frente, o motorista, ele está com o cinto e os demais não estão com o cinto de segurança. Reparem que a colisão fez com que os passageiros de trás fossem lançados aqui para frente, ó. Então, a gente tem aqui esse movimento. Inclusive, um dos passageiros, ó, foi lançado para fora do veículo. Ok? Vamos lá. Com base no que foi exposto e seus conhecimentos em física, responda se há necessidade de todos os passageiros de um veículo usar o cinto de segurança. Tá? Vamos justificar a nossa resposta com base nas leis de Newton. A primeira lei de Newton ela fala o seguinte, que um corpo, quando ele está em movimento, ele tende a continuar em movimento. Então, o cinto de segurança ele funciona como um dispositivo de contenção da inércia dos corpos, sendo indispensável a qualquer passageiro de um carro. Em razão da inércia, os passageiros sem cinto de segurança mantêm seu movimento inicial, chocando-se contra o para-brisa ou contra os bancos da frente, podendo até mesmo espremer os outros ocupantes que utilizem o cinto de segurança. O cinto de segurança ele é indispensável para qualquer veículo. Lembrando vocês que o cinto de segurança ele é o item base de segurança do carro, ele é o item principal. O airbag ele é secundário. Se você não utilizar o cinto de segurança, não adianta nada um carro ter airbag. Então, finalizado aqui o exercício 2. Exercício 3 da apostila fala o seguinte: um cavalo tenta colocar uma carroça em movimento, puxando-a com certa força. Pela terceira lei de Newton, a carroça reage e aplica no cavalo uma força de mesma intensidade, visto que as forças de ação e reação apresentam a mesma direção, mas sentidos contrários, a resultante delas tem intensidade igual a zero. Dessa forma, o cavalo e carroça não conseguirão entrar em movimento de forma alguma. Julgue a validade do texto acima e justifique o seu raciocínio. Bom, eu coloquei aqui um esquema para vocês analisarem o que está acontecendo. Primeira coisa, nós temos um par de ação e reação. Se eu falo um par de ação e reação, eu preciso ter dois corpos. Então, nesse caso aqui, eu tenho o cavalo e a carroça. Mas vamos primeiro analisar o cavalo. Se ele quer entrar em movimento sozinho, o que vai acontecer? Par de ação e reação, eu vou ter que ter uma força sendo aplicada para frente. E lembrem daquela situação que se eu tenho aqui uma força sendo aplicada para frente pelo cavalo,
Esse par de ação e reação é do cavalo com a terra, porque a força está sendo aplicada para frente, porque consequentemente ele empurra a terra para trás. Então eu tenho aqui, ó, uma força terra-cavalo. Então empurrou a terra para trás, consequentemente executando uma força para frente. Então um par de ação e reação aqui. Eu vou pegar e vou acoplar uma carroça nesse meu sistema. Nós temos um outro par de ação e reação, que vai ser do cavalo com a carroça e da carroça com o cavalo. Concordam comigo que se o cavalo está fazendo um movimento para esse sentido aqui, a carroça está segurando, está impedida. É mais difícil agora ele se locomover. Então, a força que a carroça está fazendo é contrária ao movimento que ele está querendo fazer. Então, ela está segurando ele. Nesse caso aqui, nós temos outro par de ação e reação, que é o par de ação e reação da carroça com o cavalo. A alternativa está dizendo que essa força aqui se anularia com esta. Como se sabe, ação e reação atuam em corpos diferentes. Pensando separadamente no cavalo e na carroça, em cada um desses corpos a resultante das forças é diferente de zero. Logo, eles entram em movimento quando o cavalo empurra o solo com uma força de intensidade maior do que aquela que a carroça puxa para trás. Ok? Bom, espero ter explicado. Esse daqui precisa de uns desenhos para interpretação, mas qualquer dúvida, falem comigo aí depois. Questão 4 está pedindo para nós assinalarmos a afirmativa correta sobre a força resultante sobre um objeto em movimento. Na letra A, ele fala que para se manter o objeto em movimento, é necessário que a resultante das forças sobre ele não seja nula. Bom, essa afirmação vocês podem acessar ali na página 53 da apostila, que ela fala o seguinte: o equilíbrio dinâmico. Nesse caso, quando a velocidade ela está constante, ou seja, eu não altero a velocidade, a força resultante sobre esse objeto ela é nula. Então ele está em movimento, porém com uma força nula. Essa alternativa ela é falsa. Não está certo. A B. Se o objeto se move em um círculo com velocidade escalar constante, então a força resultante sobre ele é nula. Neste caso, voltem ali na página da apostila, na página 56, onde ela vai falar sobre a força centrípeta. Se um objeto ele está em movimento circular, nós vamos ter aí a força centrípeta sempre puxando ao centro desse movimento circular. Então a força resultante não será nula, nós teremos a força centrípeta. Então essa daqui é falsa também. Se o objeto está em queda livre, a resultante das forças sobre ele é nula. Objeto em queda livre, para baixo. O que vai acontecer? Aqui nós temos a aceleração da gravidade. Então a força que age sobre ele não é nula. Nós temos a força peso ou a força gravitacional agindo sobre este objeto. Então essa daqui é falsa também. Se o objeto está acelerado, então a resultante das forças sobre ele não é nula. Esta daqui está verdadeira. Por quê? Se um objeto ele está acelerando, ou seja, acelerado, eu vou ter obrigatoriamente uma força. Força é igual a massa vezes a aceleração. A aceleração sendo diferente de zero, eu vou ter uma força. Ok? Finalizada a questão 4. Questão 5. No jargão aeronáutico, fala-se costumeiramente em 4 forças: força de sustentação, força-peso, força de propulsão e força de arrasto. O diagrama de corpo livre de um avião está representado abaixo.
Para um voo em linha reta, nivelado e com velocidade constante, é necessário e suficiente que, bom, precisa-se que exista um equilíbrio entre essas forças para que esse avião ele tenha um voo em velocidade constante. Quando eu tenho velocidade constante, lembre-se que a aceleração ela vai ser zero. Para que isso daqui esteja em equilíbrio e seja suficiente, que é o que a questão quer dizer, o que nós vamos analisar? Lembrem do nosso plano de coordenadas x e y, eu tenho força para cima e força para baixo, correto? Todas as forças que são executadas para cima, eu encaro elas sendo positivas. E as forças sendo executadas para baixo, como sendo negativas, da mesma forma que para a esquerda e para a direita. Para a esquerda negativo e para a direita positivo. Se eu quero que isso daqui tenha uma aceleração igual a zero, essas forças aqui elas têm que se equilibrar. Porém, eu tenho o somatório de forças em x e o somatório de forças em y. Então, para que se equilibre em x, eu tenho o seguinte: a força E igual a força A, só que negativa. Concordam comigo? Essa força E, ela vai anular a força A. Ou seja, a força de propulsão anula a força de arrasto. Outra situação, as forças em Y elas vão ser o seguinte: a força S de sustentação ela vai ser igual a menos a força P, que é a força peso. Vou reorganizar essa minha equação. Então eu tenho que E mais FA é igual a zero. Eu tenho que sustentação mais a força peso é igual a zero. Só estou reescrevendo. Não muda aqui, ó. Reescrevi aqui. Reescrevi aqui. O que acontece então? Nós temos a letra A como resposta correta. As outras questões não tem nem muito sentido, porque elas estão misturando as coordenadas. Né? Eu não posso somar x com y, que nem está na B aqui. Tá? Não posso fazer isso. Ok? Vamos para a questão 6. Sabendo que as forças F1, F2 e F3 agem sobre um bloco de massa 2 kg e tem respectivamente 3, 6 e 10 newtons, determine a força resultante e a aceleração que age sobre cada um dos blocos. Bom, nós temos aqui a aplicação da segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Para eu descobrir a aceleração neste caso, eu tenho que calcular quem é a força resultante. Nessa situação A, as três forças elas estão no mesmo sentido. Então eu vou somar a força 1 mais a força 2 mais a força 3. Isso daqui vai resultar para mim em uma força resultante. Essa força resultante, lembrando aqui que todos são vetores, essa força resultante nesse caso vai ser de 19 newtons. 3 mais 6 mais 10. Quem então vai ser a aceleração? Se eu sei que a força resultante é 19, a massa vezes a aceleração. 19 newtons vai ser igual a 2 kg vezes a aceleração. O 2 está multiplicando, eu vou passar ele para o outro lado da igualdade, dividindo. Nós temos aqui então que o 2 vai passar dividindo 19 newtons dividido por 2 quilos.
esta vai ser a minha aceleração, que é 9,5 metros por segundo ao quadrado. Por que que a unidade final aqui é metros por segundo ao quadrado? Eu estou dividindo aqui a minha dimensão Newton de força por quilograma. Quem é a unidade Newton? Newton é quilograma metro segundo ao quadrado. Isso daqui é Newton. Nós já discutimos ali na aula teórica anteriormente. Isso tudo está sendo dividido por quilo. Mantenho o de cima e multiplico pelo inverso do de baixo. Eu tenho quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado vezes, subentende-se que aqui embaixo desse quilo tenha 1, multiplicando pelo inverso, eu tenho 1 dividido por quilograma. Aqui eu vou cancelar quilograma, sobrou aqui para mim metro por segundo, que é a unidade que eu já coloquei ali em cima, metro por segundo ao quadrado. Bom, sempre então a gente vai ter essa análise dimensional nessas situações aqui, ok? Resposta 9,5 metros por segundo ao quadrado. Na B, o que aconteceu? Agora a minha força resultante, ela não é mais todas para o mesmo sentido. Então eu vou ter o seguinte, a força 1 mais a força 3 menos a força 2. Isso aqui é a minha força resultante. Todas são vetores. Quem são essas forças? Força 1, 3 newtons, mais 10 newtons, menos 6 newtons. Isso daqui resulta para mim 7 newtons. Portanto, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Se a minha força resultante é de 7 newtons e a massa é de 2 kg, a minha aceleração vai ser igual a 7 newtons dividido por 2 kg, 3,5 metros por segundo ao quadrado. Essa daqui é a resposta final deste exercício. Bom, façam aí as suas análises desse caso. Nós já estamos começando a aplicar bem aí algumas questões relacionadas à força e depois nós continuamos os exercícios. Valeu aí, até o próximo.